Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pela graça de Cristo Jesus, nós estamos vivos. Vivos para adorá-lo, vivos para bendizê-lo, livres para ler a sua palavra e praticá-la, a fim de que tenhamos uma vida abundante. Foi isso que ele nos prometeu. A nossa leitura de hoje será no livro de Jó, capítulos 21, 22, 23 e 24. Vamos à leitura então? Jó, capítulo 21. Então Jó tomou a palavra e rogou: escutai, pois, atentamente minhas ponderações. Seja este o consolo a mim concedido de vossa parte. Permiti, portanto, que eu fale livremente, e quando tiver encerrado minha tese, zombai à vontade da minha pessoa. Porventura, a minha queixa é em relação ao ser humano? Contudo, ainda que fosse, não teria eu motivos para perder a paciência? Olhai, pois, para minha pessoa e ficai perplexos. Ponde a mão sobre a vossa boca. Só de pensar sobre isso, fico aterrorizado, todo o meu corpo estremece. Afinal, por que vivem os maus e ímpios? Por que chegam à velhice e ainda se tornam mais poderosos? Eles têm a felicidade de ver os seus filhos estabelecidos ao seu redor e os seus descendentes diante dos seus olhos. Suas casas vivem em paz e segurança, absolutamente livres do medo. A vara da repreensão divina não os vem castigar. Seus touros jamais cessam de produzir. Suas vacas dão crias de tempo em tempo, sem nunca abortar. Sentem-se à vontade para deixar que seus filhos corram como cabritos pelos montes, e todos põem-se a dançar. Cantam, acompanhando a música do tamboril e da harpa, alegram-se ao som da flauta. Os ímpios desfrutam seu tempo de vida no conforto da prosperidade, e no tempo certo descem em paz ao Seol, a sepultura. Ainda assim, declaram eles a Deus: afasta-te de nós, deixa-nos. Não temos o menor interesse em conhecer os teus princípios de vida. Afinal, quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que ganho ou recompensa teremos se lhe fizermos orações? Entretanto, a prosperidade e a felicidade que possuem não depende deles, tampouco está seguro em suas mãos. Portanto, longe de mim o conselho dos ímpios. Ora, quantas vezes se vê apagar a lâmpada do ímpio e se contempla sua morte? Quantas vezes a desgraça cai sobre eles, ou que Deus, em sua ira justa, lhes envie dores e sofrimento? Quantas vezes ocorre que eles sejam elevados de um lado para o outro, como palha ao vento, ou como furacão os arrebata como pó da terra? Segundo o dito popular, Deus castiga nos filhos os pecados do pai. Ora, mas é o próprio pai faltoso que deveria pagar por seu erro, a fim de que aprendesse a lição. Portanto, que o pecador receba sua própria condenação, que seus filhos vejam a sua ruína, que o próprio ímpio beba da ira do Todo-Poderoso. Afinal, se ele já está morto e nada sente, se já está no Seol, o mundo dos mortos, que lhe importará que a sua família sofra? Ora, será possível que alguém possa acrescentar algum conhecimento ao Todo-Poderoso, que julga também os seres celestiais? Alguns homens levam uma vida feliz e tranquila e morrem abastardos, com saúde, cheios de vigor. Outros, entretanto, nunca provaram um momento de alegria e morrem com o coração repleto de amargura.
Todavia, uns e outros jazem no pó e serão tomados e consumidos pelos vermes da terra. Conheço muito bem os vossos pensamentos e as más intenções de me fazer justiça, porquanto alegais: onde está a casa do príncipe, o grande homem? Onde está a morada do ímpio? Ora, nunca fizestes estas perguntas aos viajantes? Não aceitais o que disseram? Que o mal é preservado no dia da destruição e poupado no dia da ira de Deus? Ninguém se levanta para os acusar das maldades que comete. Ninguém o faz pagar pelos seus atos injustos. Ele é conduzido para a sepultura e vigiam-lhe o túmulo. Para ele é macio o terreno do vale, assim como uma multidão inumerável o precedeu. Portanto, como quereis oferecer-me consolo, se vossa doutrina é falsa e nas vossas afirmações há mentiras? Jó capítulo 22. A seguir, Elifas o temanita tomou a palavra e respondeu: Pode um ser humano ser útil a Deus? Ainda que seja uma pessoa de grande sabedoria, pode ajudar a Deus? Que felicidade poderias dar a Shaddai, o Todo-Poderoso, se fosse justo? Que lucro receberia Deus se os teus caminhos fossem irrepreensíveis? Sendo assim, será que é por sua bondade e misericórdia que Deus te julga, condena e repreende? Ou será que é por causa da tua maldade? Não são infindos os teus erros e pecados? Ora, sem motivo, exigias penhores dos teus semelhantes, como garantia de um pequeno empréstimo, extorquias dos pobres as próprias roupas, deixando-os nus. Não serviste de água ao sedento e cansado, e retiveste o pão ao faminto. Entretanto, sendo tu dono de muitas terras e vivendo do fruto delas, eras honrado diante de todos. Mandaste embora de tuas terras as viúvas sem qualquer ajuda ou indenização, e esmagaste os braços dos órfãos. Ora, esses certamente são os motivos pelos quais estás cercado de seladas, provações, e a iminência de uma grande catástrofe pessoal te apavora. Também por isso vives atormentado, com a sensação de que estás envolto em trevas tão densas que te deixam cego e te afogam como as muitas águas de uma inundação. Porventura, não está Deus nas alturas dos céus? Olha para as mais altas estrelas e vê como estão distantes. Contudo, tu cogitas: o que sabe Deus? Pode ele julgar através de tamanha e densa escuridão? Nuvens espessas o envolvem, de tal maneira que ele não pode enxergar quando percorre a abóbada celeste. Assim é que deseja seguir no caminho antigo, trilhado pelos homens malignos? Eles foram ceifados antes da hora, seus alicerces foram arrastados por uma enchente repentina. Exclamaram a Deus: afasta-te de nós. E mais, o que pode nos fazer o Todo-Poderoso? Entretanto, foi Deus quem encheu de bens as casas deles. Portanto, longe de mim estejam os conselhos dos ímpios. Os justos veem isso e se alegram. Os honestos e inocentes se alegram declarando: certo é que as pessoas más foram todas destruídas e o fogo devorou as suas riquezas. Sendo assim, faz as pazes com Deus, sujeitando-te a Ele, e a prosperidade te alcançará. Aceita, pois, a orientação que vem da boca de Deus e deposita as suas palavras no coração. Se te voltares para o Todo-Poderoso, serás edificado.
Se afastares a prática da injustiça da tua tenda, deitarás ao pó as tuas riquezas e o ouro puro de Ofir, que possuis as pedras dos gibeiros. Então Todo-Poderoso voltará a ser o tesouro mais precioso e a tua prata predileta. Então te deleitarás no Todo-Poderoso e erguerás o teu rosto para Deus. Tu orarás a Deus e Ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Tudo que planejares realizar dará certo, e a luz brilhará constantemente em teus caminhos. Quando teus semelhantes sofrerem qualquer abatimento, proferirás: haja alento e disposição, e Deus salvará o humilde. E mais, livrará até o que não é inocente, que será libertado graças à pureza que há em ti, em tuas mãos e comportamento. Jó capítulo 23. Diante do exposto, Jó tomou a palavra e respondeu: até o presente momento, reclamo com revolta e amargura. Apesar dos meus gemidos, a mão dele pesa forte sobre a minha vida. Ah, se eu soubesse onde poderia encontrá-lo, então me chegaria ao seu tribunal. Eu lhe apresentaria minha causa e a minha boca estaria repleta de argumentos. Ouviria atentamente o que ele me responderia e avaliaria com cuidado tudo quanto me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Penso que não. Ele não me acusaria de nada. Ali o homem íntegro pleitearia com ele, eu seria considerado inocente e sairia liberto da presença do meu juiz. Entretanto, se busco no Oriente, lá ele não está. Se parto para o Ocidente, tampouco o encontro. Quando ele está agindo no Norte, não o consigo enxergar. Quando suas ações ocorrem no Sul, nem a sombra dele me é possível perceber. Todavia, ele conhece bem o caminho por onde passam meus pés. Se me colocar à prova, constatará que seguirei puro, como o ouro refinado. Os meus pés acompanharam as suas pegadas. Mantive-me no seu caminho, sem desviar-me dele para lado nenhum. Jamais me apartei dos mandamentos de seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu próprio pão de cada dia. Contudo, ele é o Todo-Poderoso. Quem lhe poderá fazer qualquer oposição? Ele faz o que decide fazer e realiza quando deseja. Sendo assim, ele cumprirá o que está decidido a meu respeito e todos os demais planos que tem consigo. Por esse motivo, fico apavorado diante dele. Pensar em tudo isso me enche de temor. Deus fez o meu coração desfalecer de medo. O Todo-Poderoso causou-me grande pavor. Contudo, as provações não me fizeram calar, e as densas trevas que cobrem o meu rosto não puderam silenciar-me. Jó capítulo 24. Por que o Todo-Poderoso não estabelece um tempo de julgamento geral sobre a terra? E por que os que o conhecem sequer sabem quando esse dia chegará? Há aqueles que fraudam as fronteiras de seus pastos, mudam os marcos que limitam o gado e assim roubam os rebanhos de outrem. Sequestram o jumento que pertence ao órfão e levam o boi da viúva como penhor. Forçam os necessitados a sair do caminho e os pobres da terra a esconder-se, como se fossem jumentos selvagens no deserto. Os pobres partem em busca do pão de cada dia. Na terra deserta encontram o que dar de comer a seus filhos. Juntam forragem nos campos e trabalham duro nas colheitas dos maus.
respigam nas vinhas dos ímpios, passam a noites desprovidos de roupas, não têm como agasalhar-se no frio, encharcados pelas chuvas das montanhas, abraçam-se às rochas por falta de abrigo. As crianças órfãos são arrancadas do seio de suas mães para servirem como escravos. O recém-nascido do pobre é tomado à força em pagamento de dívidas. Por falta de roupas, andam nus, transportam pesados feixes, mas continuam esfomeados. Esmagam azeitonas entre as pedras de moinho, pisam uvas nos lagares, contudo, mesmo assim padecem de sede. Desde as cidades ouvem-se o gemido dos que estão prestes a morrer, e a alma dos feridos clama, e mesmo assim Deus não escuta os seus pedidos de socorro. Os perversos são adversários da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. De manhã, o assassino se levanta e parte em busca de suas vítimas, os pobres e os necessitados. De noite, age como ladrão. Os olhos do adúltero ficam à espreita do cair da tarde. Este diz consigo: ninguém me reconhecerá, e cobre o rosto. Em meio às trevas, os homens maus invadem as casas, mas de dia se enclausuram, a luz para eles é um desprazer. O romper da aurora para tais pessoas é como a sombra da morte. Contudo, se sentem em casa, em meio aos horrores das trevas. Entretanto, os maldosos são como a espuma, que é levada e logo se dissipa na superfície das águas. A porção dos perversos sobre a terra é amaldiçoada, e por isso já não andam pelo caminho a trabalhar nas vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim é a ação do Seol, da sepultura, consumindo rapidamente os que pecaram. Só a própria mãe os esquecerá. Os vermes se banquetearão com seus corpos. Jamais alguém se lembrará dessas pessoas. Como árvore seca, será quebrado o injusto. Os maus despojam a estéril e sem filhos, e não demonstram a menor consideração para com a viúva. Contudo, é Deus, mediante seu poder, que destrói os ímpios, ainda que firmemente estabelecidos. Deus os arranca de seus lugares e acaba com as vidas dos perversos. Deus permite que vivam seguros, entretanto, vigia com toda atenção os caminhos que escolhem seguir. Assim, durante algum tempo os malignos prosperam, mas em um momento secam como o capim e são cortados como as espigas de trigo. Quem, pois, pode afirmar que o que estou dizendo não corresponde à realidade? Quem poderá provar que estou mentindo ou corrigir minhas palavras? A nossa leitura de amanhã será em Jó, capítulos 25, 26, 27 e 28. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço e que Deus te abençoe grandemente.